Oi, gente, estamos de volta, vídeo novo, como preencher documento fiscal eletrônico com benefício fiscal da Sulframa. Então acompanhe esse vídeo até o final. Muito bem, gente, todo mundo sabe que Macapá e Santana é uma área de livre comércio. Existem outras áreas de livre comércio também, então esse vídeo serve para todos, mas principalmente em relação ao preenchimento da nota fiscal. Eu tenho identificado muitos equívocos em relação a esse preenchimento e eu estou trazendo esse vídeo para você com os detalhes básicos importantes. Seguindo aqui, gente, primeiro você tem que ler o ajuste CNF 10 de 2012. Estabelece as regras do preenchimento da nota fiscal, certo? Em relação a este benefício. Outro detalhe importante, Alves, quer dizer, se eu me instalar em Macapá eu não vou pagar tributo? Não, gente, não é isso. A gente não tem que confundir origem e destino. Uma empresa em Macapá paga o tributo, sim, sobre a sua receita, sobre a sua venda. Nós vamos falar aqui em relação à desoneração da origem. É o benefício fiscal. Por exemplo, quando eu compro do meu fornecedor lá em São Paulo, mandando uma mercadoria aqui para o Amapá. Então, o preenchimento da nota é lá do meu fornecedor, né? Ele que preenche esse documento fiscal em relação a esta mercadoria com este benefício, beleza? Então, é fundamental a gente separar origem e destino, porque eu vejo também que há uma confusão em relação a isso. Outro fator fundamental, gente, é a Sulframa, esse primeiro item que eu estou colocando aqui no nosso vídeo. A Sulframa que controla as empresas com incentivo fiscal. Você que quer se instalar, por exemplo, numa área incentivada, aqui, por exemplo, em Macapá, você tem sim que identificar através de um número de inscrição. Então você tem que tirar a sua inscrição Sulframa. A sua inscrição Sulframa tem que estar habilitada, certo? Se você não tiver com a inscrição habilitada, esse fornecedor, quando for mandar a mercadoria, não vai mandar a mercadoria com benefício fiscal para você, porque você não está com a inscrição habilitada, tudo certinho. Se houver alguma pendência, não consegue enviar a mercadoria com o incentivo, certo? Então, a Sulframa, ela justamente controla as omissões das informações, impede a liberação da declaração de ingresso, porque o fornecedor, além de gerar o documento fiscal, ali vai sim liberar o documento autorizativo de trânsito desta mercadoria, certo? E, consequentemente, também o internamento dentro da área incentivada. Esta mercadoria vai passar pelo processo de fiscalização da Sulframa e também da Cefaz para a liberação do selo fiscal, certo? Então, é importante a gente entender aqui que para usufruir do benefício fiscal, você tem que ter a inscrição Sulframa e essa inscrição Sulframa tem que estar habilitada e informada no documento fiscal, beleza? Bacana, primeiro item. Desoneração do ICMS, gente. O que é essa desoneração? Muita gente aí também me pergunta sobre isso. Primeiro de tudo, você precisa entender o dispositivo legal que também tem que ser informado na nota fiscal nas informações complementares, lá embaixo, certo? Conforme a cláusula primeira e segundo do convênio 65/88. Então, gente, grava esse convênio. Esse convênio é a base do benefício fiscal que determina que na operação interestadual de origem e destino, o ICMS será desonerado. Eu até coloquei um exemplo aqui para você, certo? Um produto aqui de R$1.000, certo? Origem. Vou colocar aqui origem São Paulo, certo? 7% de ICMS. Lembrando, o ICMS é um imposto por dentro, certo? Então ele está embutido no custo do produto. Aqui dentro desses 1.000 tem 7% de ICMS. Como o fornecedor está enviando essa mercadoria para uma área incentivada, certo? Que logicamente tem a inscrição Sulframa, você nesse caso, para o fornecedor vai ser uma isenção desses 7% que é R$70 e para nós vai ser um ICMS desonerado, ou seja, vai ser abatido no preço. Então, ao invés de pagar 1.000, vou pagar 930. Então, tá aí o benefício fiscal. Então, você vai ter um custo do produto mais em conta, mais barato, certo? Por isso que às vezes você, por exemplo, compra uma mercadoria aqui em Macapá até mais barato que outros estados, certo? E, então, tem esse benefício fiscal
da origem em relação ao ICMS, certo? Continuando aqui, gente, de acordo com a nota técnica número 2013/005, observe que tudo isso eu estou falando, não é eu que estou falando, são essas normativas, é o ajuste CNF, é a nota técnica, você tem que baixar essas normativas para ler, gente, ler, porque lá está especificando tudinho o preenchimento, certo? Então não adianta dizer assim, mas como é que eu tenho que preencher um documento fiscal? Está lá na nota técnica, está lá no ajuste CNF, está lá no manual de orientações do contribuinte da nota fiscal eletrônica. Então está lá as informações do preenchimento. Eu estou trazendo um exemplo prático aqui neste vídeo. Então, no detalhamento campo, valor total bruto do produto, você tem que informar lá na nota fiscal o valor total bruto. O valor total bruto é R$1.000, então está lá, R$1.000 no valor total do produto. Tanto é que quando um cliente aqui em Macapá negocia preço com um fornecedor fora da área incentivada, né? Por exemplo, fornecedor em São Paulo, eu vou chegar, quanto custa essa caneta? A pessoa vai dizer R$1.000, beleza. Mas aqui é uma área de comércio, de acordo com o convênio 65/88, então vou ter o benefício fiscal da origem. Lembrando que por fornecedor uma isenção, ele não vai pagar esse imposto, por isso que ele vai ter que tirar do preço, abater, e para nós vai ser uma desoneração, então vou ter um custo do produto mais barato. Então ele vai te dar o preço cheio, o valor dele normal, da tabela, R$1.000, e menos a desoneração, 7%, 930, certo? Então tem que estar assim específico esse detalhamento. Não vai assim, por exemplo, o fornecedor te dizer, meu preço é 930. Mas qual é o valor cheio? Não, é 930. Gente, a gente tem que saber separar e destacar na nota fiscal o que é o preço cheio, sem o benefício, e o que é o preço líquido com o benefício. E tem que estar evidenciado no documento fiscal, beleza? Já no campo tributação, será informado o valor do ICMS desonerado, ou seja, os R$70, os 7%, tem que estar lá no item o valor do ICMS, que no caso seria pago nesta operação, que vai ser desonerado, certo? Aí será transportado diretamente para o campo total da nota fiscal e irá abater o valor do ICMS desonerado no total da nota. Então vai estar lá, valor total do produto 1.000, valor do ICMS 70, valor total da nota fiscal 930, que é o valor contábil, é o valor que eu vou desembolsar, é o valor que eu vou pagar a título da aquisição desse produto, beleza? Continuando aqui, gente, em relação ao nosso preenchimento, mais uns detalhes importantes em relação ao preenchimento desse documento. É interessante a gente saber que no valor do ICMS desonerado, lá no item a item individualmente, o valor do ICMS devido como se não houvesse a isenção. Você vai ter que informar o NCM, a descrição do produto, valor unitário, valor total, lá no item a item de cada produto, né? Você vai ter que informar como se não houvesse, nesse caso, a isenção. Posterior a isso, você vai colocar o motivo da desoneração, selecionar a opção SUFRAMA, certo? Selecionou a opção SUFRAMA, aí já lá embaixo que já vai identificar o valor que você está desonerando de cada item, beleza? Então você vai ter que informar de cada item lá embaixo do documento fiscal de cada produto. Base legal, ajuste CNF 10 de 2012, nota técnica 2013/005 e o manual de orientações de contribuinte versão 6.0. Gente, manual, infelizmente, gostando ou não, nós temos que ler, porque é lá que estabelece as diretrizes em relação ao preenchimento. É como se a gente comprasse um carro, às vezes você precisa mexer alguma coisa, precisa mexer lá, por exemplo, no som do carro, e você olha no manual e verifica lá como é o funcionamento daquele aparelho. Então, é a mesma coisa um documento fiscal. Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que a nota foi negada? Qual foi o erro? Eu vou, olho no manual, vejo basicamente como é que você está preenchendo. Então, a base, regra, é isso. Você tem que baixar isso. Acesse o Google, acesse o portal que você vai ter acesso a essas informações, certo? E o valor da desoneração do ICMS deverá ser informado a cada mercadoria da nota fiscal, beleza? Por isso que eu digo, cada item, se houver 10 itens, você vai colocar embaixo de cada item o valor de quanto foi desonerado. Porque pode ser que tenha item que não foi desonerado, produto importado, por exemplo, 4%. Então, é um exemplo. Então, pode ser que tenha item que foi tributado normal lá. E no valor total da desoneração, no campo informações complementares, gente, lá naquele quadradinho, lá na nota fiscal, certo? Tem a nota fiscal lá, o DANF.
Bem aqui embaixo, naquele quadradinho, informações complementares, você vai colocar o dispositivo legal, inscrição SUFRAMA, o convênio 65/88, vai informar o valor do produto 1.000, que é o valor total do produto, menos a desoneração de 70, o valor que eu vou pagar 930, ou seja, você vai destacar tudo bonitinho lá, vai estar informando exatamente como foi que você chegou àquele abatimento em relação ao benefício fiscal. Beleza? Então tem que acontecer desta forma. Por isso que eu digo, tem que estar evidenciado no corpo da nota. CFOP, existe o CFOP específico para a venda dentro da área de livre comércio, se for produção, se for mercadoria de querer receber de terceiros. Então o CFOP destaca especificamente para também a área de livre comércio. Lembrando, em relação ao CST, gente, Código da Situação Tributária também. Você tem que classificar a situação tributária específica para a venda da área de livre comércio. Por exemplo, 030, operação nacional 30, isento e cobrança de ICMS por submissão tributária, 40, isento, ou seja, lembra que essa classificação é do teu fornecedor, é da empresa que está lá em São Paulo remetendo essa mercadoria, essa caneta. Então ele está classificando. Já a nossa classificação aqui, nós que recebemos, a gente não vai classificar como o fornecedor classificou, porque aqui não é isento, ele é tributado. Então tenha cuidado com esses detalhes, gente. Separe o cadastro da origem do destino. Origem é relação como o fornecedor mandou para você. Destino é relação como você vai vender esse produto, certo? Então, para ele emitiu no CEFOP aqui 609, emitiu aqui no CST 030, ou seja, ele está dizendo que foi isento, calculou substituição tributária para ti, certo? Mas aqui você vai vender produto com substituição, Albert, é 0,60, produto nacional 60, imposto pago anteriormente por substituição tributária. E o CST, venda local, 5.405, venda de mercadoria de querer receber de terceiro. Então, ou seja, é isso que você tem que entender, separar origem e destino, CST e CFOP. Tranquilo? Em relação à suspensão do IPI, que é mais um tributo aí que é inerente na operação de desoneração também, né? Inerente à operação de benefício fiscal, né? Então você tem que considerar o seguinte, o IPI ele é suspenso, diferentemente do ICMS, que é uma isenção, certo? Porque o ICMS é um imposto por dentro, ele está embutido no custo do produto, já o IPI é suspenso. Por quê? Porque o IPI é imposto por fora. Digamos aqui, um produto de R$1.000 mais 10, então ele é fora do custo, fora do preço da mercadoria. Então, nesse caso, há uma suspensão. Ele não é cobrado para a área incentivada, certo? Lógico, você vai ter que informar o dispositivo legal, tudo certinho. E a situação tributária, você vai marcar a opção 55, saída com suspensão, certo? Preencher conforme o anexo específico da nota técnica 2015-002, versão 130. Então, de acordo com esse anexo, de acordo com a nota técnica, você preenche a suspensão do IPI. Em relação a PIS/COFINS, eu coloquei uma informação básica aqui, alíquota zero, certo? Não há necessidade de demonstrativo de cálculo, não há incidência, igual como o ICMS, que você informa item, valor de origem, valor de ICMS desonerado, certo? Mas você tem que informar, sim, nas informações complementares, dispositivo legal, informar se houve algum tipo de abatimento de PIS/COFINS em razão da alíquota zero, certo? Lembrando que, vamos diferenciar um detalhe importante aqui. Para você usufruir em relação a PIS/COFINS, depende de regimes tributários. Por exemplo, uma empresa em Macapá, localizada em Macapá, que é uma área incentivada, que é do lucro real, modalidade não cumulativa, nesse caso eu não posso ter nenhum tipo de benefício em relação a PIS/COFINS, porque eu tenho direito a tomar crédito na minha operação, que é diferente do ICMS, gente. O ICMS, você, nesse caso, houve a desoneração da origem dos 7%, dos R$70, que vai ser abatido no preço, certo? E mesmo assim, o crédito presumido permanece. Você vai me dizer, Albert, eu não paguei o ICMS da origem, vou poder usufruir desse crédito? Sim, gente. Então, vou poder tomar esse crédito, por exemplo, no cálculo da minha submissão tributária, ou na minha venda na operação não cumulativa no regime normal, débito e crédito. Então, ou seja, ganhei justamente o benefício fiscal e mesmo assim o crédito permaneceu, beleza? Então é diferente. PIS/COFINS aqui do ICMS. Lembrando que também o benefício fiscal da origem é na operação interestadual, pode ser 7, 12,
beleza? E por fornecedor é uma isenção. Gente, se você seguir esses passos para você preencher corretamente esse documento fiscal, você não vai ter problemas, certo? E detalhe, lá naquele desconto comercial é desconto de negociação, aquele que você chega com o cliente, negocia preço e dá o desconto. Nós estamos falando aqui de desoneração, nós estamos falando aqui de benefício fiscal, de uma normativa, de uma lei, certo? Nada a ver com a operação de desconto comercial, certo? Se você preencher no desconto comercial, é como se eu estivesse dando desconto para ti no produto. Então é detalhe importante aqui, a gente tem que saber separar ICMS em relação ao desconto comercial e saber que tem um campo dentro da nota fiscal que pode ser preenchido corretamente. Beleza, gente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões e também dar o joinha, dar o like para a gente compartilhar esta informação, beleza? Um abraço e a gente se vê.